Shalom, shalom pessoal, vamos para o nosso estudo semanal desse livro maravilhoso, Sabedoria da Mulher, de autoria do Rabino Shalom Arush. E nós vamos estar entrando no tópico de número 9. Mas antes de nós adentrarmos a esse tópico, nossa querida Sara, ela nos deixou uma pergunta sobre o estudo anterior, sobre o capítulo 8, que teve como título Paz, o recipiente para bênçãos. Então, nós falamos sobre a esposa fazer o máximo possível para promover um ambiente de paz no lar. E a Sara, ela deixou uma pergunta para nós lá no chat, perguntando assim, dizendo que gostou bastante do estudo, mas ela ficou com essa dúvida: se devemos nos esforçar a todo custo pela paz no lar. Qual o limite para que isto não dê espaço para uma relação abusiva? Gratidão, Sara, por sua pergunta, excelente questionamento. Então, todo o ambiente de um relacionamento entre marido e mulher, ele precisa existir o respeito, ele precisa existir o companheirismo. E dentro desse companheirismo está uma série de fatores que envolvem esse companheirismo. E um desses fatores é essencial que haja a integridade física da mulher, a integridade moral da mulher e a integridade espiritual da mulher. O marido precisa proporcionar esse ambiente para que a esposa ela exerça o seu papel fundamental dentro do seu lar. Uma vez que a mulher se encontra em um ambiente que falte alguns desses requisitos, ela não necessariamente é obrigada a continuar. Ela pode realmente estar, infelizmente, ninguém é forçado a viver em um ambiente hostil, de hostilidade, até porque a Shem não nos criou para vivermos assim. Ele nos criou para termos vida e vida em abundância. E o que acontece? Ela fica na opção da esposa, né, não continuar nesse ambiente e procurar colocar um ponto final nesse relacionamento e partir para o divórcio. É realmente o conselho mais adequado para uma situação desse tipo. Nós vamos entrar mais nesse assunto no tópico 18, no qual nós trataremos sobre o divórcio. Tá bom, Sara? Lá nós vamos ampliar mais esse seu questionamento, mas de antemão já fica aqui explícito de que nós não precisamos permanecer em um ambiente hostil. Nós temos que estar em um ambiente no qual os dois trabalhem juntos para crescer espiritualmente, um tendo respeito com o outro e um cuidando do outro. Fora disso, a mulher é livre para colocar um ponto final, tá bom? Agora nós vamos começar o nosso estudo semanal e vamos entrar no tópico de número 9, que tem como título O Caminho da Paz. E aqui, a leitura, gente, ela nos diz assim, o Midrash Bamidbar Rabbah 11 nos ensina um princípio surpreendente. Mesmo se as pessoas forem idólatras, se há paz entre elas, nenhum mal se abaterá em seu meio. Aprendemos a importância da paz e, por conseguinte, o caráter desprezível da discórdia com esse versículo. Mesmo que o homem esteja transgredindo a Torá, a mulher deve fazer o máximo para manter a paz no lar. Poderíamos argumentar que, em nome da honra de Hashem, a esposa deve repreender o marido que age equivocadamente. Mas devemos lembrar que a paz é de extrema importância. Se a paz é destruída quando o marido erra, todos perdem. A mulher poderia se perguntar: Hashem quer que eu fique calada enquanto meu marido comete um erro ou descaradamente transgride a Torá? A resposta é sim. Se nos esforçarmos para manter a paz conjugal, Hashem é paciente conosco. Isso vale especialmente se a transgressão é resultado de falta de conhecimento, como no caso de judeus que são novos religiosos e não cresceram em um ambiente ortodoxo.
Então, veja, temos duas situações aqui a princípio, né? Um primeiro caso, o de um marido que vive com uma esposa que não é monoteísta ou vice-versa. Aqui está falando que se existe concordância entre eles, se existe a paz entre eles, não tem porquê, de maneira nenhuma, esse relacionamento se desfazer. Muito pelo contrário, através da paciência, através da conversa, através da vivência, um vai tentando, né, com certeza o que é monoteísta vai aos poucos mostrando da sua fé, com amor, com carinho, e vai fazer com que o seu companheiro ou a sua companheira desperte para as verdades da Torá e através da sua paciência, do seu amor, do seu carinho, da forma como você abordou vários assuntos, você ganhe esse seu companheiro ou essa sua companheira, né, para Hashem. E aí vocês vão passar a viver a mesma fé, e isso é magnífico, quando o marido e a esposa, eles partilham da mesma fé, eles vivem do mesmo pensamento. Esse ambiente familiar, ele se torna o melhor lugar do mundo. Mas se a sua esposa ou seu marido não é ainda monoteísta, não pensem de maneira nenhuma em divórcio, tá? Não pensem nisso. Pensem em se esforçar, em fazer com que você consiga mostrar a realidade da Torá para o seu companheiro e acreditar que Hashem vai prover meios para que ele abra ou ela abra os olhos e passe a trilhar o mesmo caminho que você. O segundo ponto aqui fala de termos paciência, né, conosco como a gente tem com o próximo, ter com o próximo como a gente tem conosco. E aqui está falando também, especialmente, de ter paciência com os judeus, com os novos religiosos. Ou seja, não, o fato de simplesmente ser judeu não significa que eles são judeus religiosos. Existem vários casos de pessoas que são judeus, mas que viveram em um ambiente, cresceram em um ambiente completamente diferente da religiosidade. Então, eles estão fazendo esse caminho de retorno. E muitas das vezes, aquele que nasceu e cresceu em uma família ortodoxa, eles têm muito conhecimento, têm a prática, porque tem a vivência da família. Então, aqui, né, está ensinando para que se haja muita paciência com esse tipo de situação dentro do próprio povo judeu. A melhor maneira de moldar o comportamento de um parceiro que não segue o caminho apropriado ou não é religioso é manter a paz. Fazer reforço positivo e tratá-lo de modo gentil e amoroso. Ao cobrir o seu marido de amor e reza, mesmo que ele esteja pecando, ele acabará dando uma reviravolta dramática para melhor. Nenhuma mulher influencia o marido com gritos ou pancadas de frigideira na cabeça, não é? O amor influencia, como dizem nossos sábios. Ame o próximo e o aproxime da Torá. Nesse meio tempo, Hashem certamente será paciente com relação aos pecados que estão sendo cometidos em nome da paz no lar. Em clima de paz, a pessoa fica muito mais inclinada a se arrepender e a fazer teshuvá por amor. Quem resiste ao amor? Ninguém consegue resistir ao amor. Tudo quando é conduzido por meio do amor, o resultado é sempre positivo. Então, tenhamos paciência, tenhamos bastante amor, não só com os nossos cônjuges, mas com todos aqueles, né, nossos familiares e pessoas que amamos, que estão ao nosso redor, que ainda não professam essa fé. Queremos mais. Mesmo quando o casal não consegue concordar com relação às questões mais importantes, se, por exemplo, o marido está fazendo algo que vai totalmente contra o que a esposa acredita, a mulher deve fazer o máximo para preservar a paz em seu lar. Talvez ela tenha de deixar de lado temporariamente uma aspiração ou crença particular em nome da paz conjugal. Pode parecer que ela sai perdendo com isso, mas no final das contas, ela ganhará de duas maneiras. Manterá a paz em seu lar e alcançará seus objetivos de acordo com o que acredita. Então, nem sempre a gente precisa partir para a luta corporal, né? Muitas das vezes a gente vai precisar simplesmente calar, esperar o momento certo e daí, com nossa sabedoria que nós temos, com certeza, vamos saber qual o melhor momento para agirmos. A ter-se
inflexivelmente a princípios pode prejudicar a paz no lar. A mulher que faz isso acaba agindo sem princípios e justificando crueldade e raiva em nome da moralidade. Ao manter a paz, mesmo que isso implique uma concessão temporária de alguns princípios, a mulher está, na verdade, mantendo o princípio mais elevado, a paz. Mais uma vez, desse modo, ela conseguirá alcançar todos os seus outros objetivos éticos e espirituais. Ou seja, aqui fica uma estratégia, né? Para que a gente sempre esteja ali por meio do nosso jeitinho, do nosso aconchego, da nossa maneira de agir, deixar com que as coisas se acalmem, você mantenha sempre aquele ambiente tranquilo, favorável, né? E nós vamos aos poucos conseguindo as coisas da maneira correta através da paciência e do amor. Muitas vezes pode parecer que a pessoa consegue mais coisas por meio de se afirmar, discutir e ganhar uma briga. Esses ganhos, porém, duram pouco. Conquistar algo à custa de outra pessoa pode ter um efeito negativo. Por outro lado, o que você consegue com meios pacíficos sempre será duradouro, né? O efeito é um efeito contínuo, porque você não partiu para a força, não partiu para o grito, não partiu para a discussão, para questionamentos, mas quando você vai conseguir por meios pacíficos, esse efeito ele perdura. Questão de princípios. A mulher deve manter a paz com o marido mesmo que ele não concorde com o caminho que ela escolheu. Isso vale até quando a mulher deseja ser religiosa e o marido é veementemente contra esse estilo de vida. Nesses casos, a mulher deve ser ainda mais generosa e amorosa. Com prudência, paciência e reza, a esposa e o marido eventualmente chegarão a um acordo e ela poderá viver conforme suas crenças, mantendo a paz no lar. Isso inevitavelmente levará o marido a crescer na própria fé. Ou seja, nada de discussão, né? Nada de querer impor as coisas pela força. Quando a esposa é religiosa e o marido não aprova muito, ela tem que ser muito sábia e ter muito, dobrar a maneira carinhosa de tratar o marido, de fazer as coisas para ele, de estar sempre ali solícita, né? Para que ele enxergue que essa decisão que ela tomou é a melhor possível e ele acabe se rendendo até a querer saber mais sobre essa decisão dela. A mulher inspirada deseja influenciar o marido para que ele também compartilhe de seu fervor e da sua fé, mas a prioridade número 1 continua sendo manter a paz no lar. A esposa deve mostrar tranquilamente que sua fé a torna uma esposa mais gentil, amorosa, atenciosa. Se ela faz exigências, critica e comenta tudo o que ele faz, tentando impor a sua fé sobre ele, vai conseguir apenas afastá-lo, né? Homem por si só, ele não é uma criatura que gosta muito de fazer as coisas por meio da pressão. Homem, quando sente que está sendo pressionado, não adianta, porque não funciona. A gente tem que fazer as coisas calmamente, ali, pouquinho a pouquinho, galgando, até a gente chegar no limite que a gente precisa para desenvolver todo esse potencial de conversação, de discussão, para tirar dúvidas e fazer com que ele se sinta envolvido e atraído por essa nova descoberta e daí vocês começarem a trilhar esse caminho juntos. Nos vários anos em que o Rabino ajudou a casais a resolver dificuldades matrimoniais, ele viu claramente como a estrada mais longa de amor e paciência eventualmente leva a resultados bons e tangíveis. Manter a paz conjugal pode parecer um caminho mais longo e exigente no início, mas os resultados são magníficos. Por outro lado, o caminho mais curto, que envolve a falta de paciência da mulher com o marido, exigindo que ele mude da noite para o dia e se renda aos seus desejos, é na verdade uma estrada mais longa e esburacada que pode acabar em colisão. Como comentei anteriormente, né? Não funciona por meio da pressão. Tem que ser um trabalho com muita paciência, com muita sabedoria, com muita prece, para que esse esposo ou essa esposa acabe sendo envolvido
pela sabedoria da Torá. Compaixão ou crueldade. A paz conjugal é um fator importante na criação dos filhos. Quando há paz no lar, as crianças viram adultos bem ajustados e emocionalmente saudáveis. Isso aqui é nítido, não é? A gente consegue entender, a gente consegue observar, nós que temos famílias, pessoas próximas, que muitas das vezes se encontram em situações que vivem em um ambiente de hostilidade, as casais e famílias que a gente acompanha há alguns anos, né, ou há anos, a ponto de ter visto crianças e agora já estão adultos, a gente consegue fazer essa análise desse tempo, né, de quando criança para agora que estão completamente adultos. E quando a gente observa esses meninos, esses que eram meninos, crianças e que hoje estão adultos, que vieram de um ambiente assim de hostilidade, o que é que a gente observa? A gente observa que existe sempre um ponto que fica ali a desejar, um ponto que faltou um ajuste, né? Um ponto nesses adultos, que são hoje adultos, questões que ficaram não resolvidas e que acabam trazendo traumas, que acabam trazendo dificuldades para que eles se tornem adultos bem-sucedidos. O homem pode perder a paciência com os filhos, a mulher tem pena e quer protegê-los. Ela está disposta a sacrificar a paz no lar para defendê-los da raiva dele. Será esse o melhor modo de agir? Certamente não. A Torá exige que julguemos uns aos outros favoravelmente. Talvez a raiva do marido seja resultado das dificuldades que ele enfrenta em outros lugares. Ou talvez as crianças realmente se comportem mal. E mesmo que o homem fique com raiva frequentemente, a mulher deve julgá-lo favoravelmente. Sua calma e paciência podem neutralizar a raiva dele. Ficando ao lado do marido incondicionalmente, a mulher lhe dá a satisfação e a confiança que o acalmam, dissipando uma crise em potencial. Então, não é fácil, né, gente? Muitas das vezes as pessoas acabam externando sentimentos de forma errônea, né? Que dentro do lar a gente tem que aprender que o que a gente vive no trabalho, nas nossas lutas diárias, nós não devemos descarregar nos nossos maridos, nas nossas esposas, nem muito menos nos nossos filhos. Nós temos que ter essa sabedoria de administrar para que nós criemos uma blindagem, né, de não deixar nossos problemas, nossas lutas diárias, fazer com que acabe influenciando nesse ambiente de paz. Não é algo fácil, mas nós temos que exercer, nós temos que aprender a lidar com essas situações. Crianças detestam discórdia entre os pais e também não gostam quando um critica o outro em sua presença. Os filhos podem acabar tendo ressentimento para com um dos pais ou podem se alegrar porque a mãe os protege, mas cultivarão desprezo ou raiva pelo pai. Pode ocorrer também de ficar extremamente constrangidos com a humilhação sofrida pelo pai, nutrindo assim um sentimento de raiva contra a mãe. Olha, isso aqui é um ponto bastante importante. Acontece muito dentro dos lares de casais que assim não foram preparados para o matrimônio, né, de estarem convivendo juntos, e daí chegam os filhos. E junto com os filhos vem uma série de problemas. A gente tem problemas para resolver todos os dias, isso é a realidade. Crianças não trabalham. E nós, enquanto pais, nós temos que ter o nosso psicológico e bem formado, bem orientado, para que a gente consiga desenvolver um ambiente, para que os nossos filhos também formem o psicológico dele da melhor maneira possível. Então, isso aqui é um erro grave, quando pais resolvem discutir ou até mesmo brigas assim, com palavras de baixo calão e de agressividade na frente de crianças. E por não dizer, muitas das vezes em alguns lares existe muito, né, essa questão da agressão física, e os filhos, algumas crianças acabam presenciando isso, e isso causa, gente, traumas que
que eles têm que carregar para o resto da vida e se tornam adultos frustrados, com problemas, porque presenciaram isso dentro do lar. E muitas das vezes eles nem sabem por que tem aquele problema, porque assim não foram tratados, não foram levados para um psicólogo, para um profissional, para ter um acompanhamento e fazer com que aprenda a conviver com todo esse quadro no qual eles foram inseridos. Então, isso aqui é um erro grave. O conselho é que, uma vez que o casal precise resolver algo entre eles, espere as crianças dormirem e conversem, longe da vista das crianças, longe dos seus filhos. Tentem calar no momento, ou se não conseguir os dois, a mulher por si só, que é mais sábia nesses momentos, cale-se, não insulte uma situação para que a discussão fique mais acalorada, mas espere os seus filhos estarem no descanso ou fora de casa, na escola. No momento em que eles não estiverem, aí sim você senta com seu esposo e vão conversar, ajustar as coisas, porque isso vai fazer com que a saúde emocional do seu filho seja preservada. E nós, enquanto pais, nós precisamos ter esse comprometimento de criarmos pessoas, filhos, para serem adultos saudáveis, psicologicamente saudáveis. E hoje o que infelizmente acontece muito são muitos adultos cheios de traumas, né, por terem vivido num ambiente hostil, infelizmente. Então vamos continuar aqui. Portanto, se a mulher sente que o marido está errado ou injustamente bravo com os filhos, ela deve permanecer em silêncio. Depois, no momento de amor e boa vontade, ela pode conversar com ele amigavelmente sobre o que aconteceu. Essa é a melhor maneira de resolver, tá? Lembre-se que falta de paz no lar é mais prejudicial às crianças do que o acesso de raiva temporário do qual a mãe tenta protegê-las. A verdadeira paz conjugal é a melhor maneira de garantir crianças felizes e saudáveis. Com paz no lar, mesmo que um dos pais erre pelo caminho, as crianças desenvolvem uma boa conduta. Elas vão saber ser pacientes e entender que todos nós somos humanos e que também às vezes nós falhamos. Algumas mulheres pensam que silêncio é rendição. Isso não é verdade. A hora e lugar certo para comunicar ao marido que o comportamento dele não é apropriado. A mulher nunca deve criticar o marido na frente dos filhos. Mesmo que ele esteja disposto a sacrificar seu ego em nome da paz, será difícil para ele deixar que ela o destrua na frente dos filhos, já que ele tem o desafio de manter a autoridade de pai. Mantendo-se em silêncio, a mulher desarma o marido e elimina qualquer motivo de briga. Mulheres, sejam sábias, a ponto de morderem a língua quando seus maridos estão um tanto que exaltados com relação aos filhos. Nós é que temos que ter esse controle de esperar o momento certo para resolver essa situação. Porque se você parte para a discussão com seu marido, o que vai acontecer? As crianças vão presenciar essa falta de respeito, isso é uma falta de respeito entre o pai e a mãe. Será que quando eles crescerem, eles vão ter boas lembranças do relacionamento, do convívio que tinha dentro de casa? Mas se a mãe, nesses momentos, ela se cala e tenta resolver essa situação posteriormente, eles vão ter boas lembranças? Claro que sim. O silêncio é realmente de ouro, especialmente em horas de possíveis confrontos na frente de crianças. Vale ouro. Realmente o silêncio nesses momentos vale ouro. Primeiro, a mulher é a principal beneficiária da paz conjugal que ela preserva. Segundo, ela contribui para a saúde emocional e a educação dos filhos quando mantém uma casa com harmonia e previne brigas com o marido. Um lar assim inspira as crianças a amar a vida e reforça sua capacidade de lidar com os obstáculos e confrontos do caminho. Crianças educadas em lares harmoniosos conseguem construir lares felizes para si mesma quando crescem e se casam. Veja que bênção, não é, gente?
A paz conjugal é uma garantia para a saúde mental dos filhos, independentemente das circunstâncias. Por outro lado, crianças que crescem em um lar onde não há paz entre marido e mulher frequentemente sofrem de problemas mentais e emocionais quando adultos. Foi isso que nós comentamos há pouco. Elas têm dificuldade de lidar com a vida e criar um lar tranquilo quando se casam. Se elas não tiveram isso na sua infância, se elas não observaram esse comportamento nos seus pais, possivelmente elas não vão conseguir criar esse ambiente para proporcionar aos seus filhos, porque tudo é uma questão de aprendizagem. Não é? Quando você tem um exemplo na família, esse exemplo é o mais forte, é o mais vívido, é aquele que marca, que fica. Por quê? Porque o exemplo de pai e mãe, a gente lembra constantemente das coisas que os nossos pais nos ensinaram enquanto crianças, e essa herança a gente carrega para a vida inteira. Então, que nós possamos ter sabedoria e proporcionar um ambiente tranquilo e adequado para que os nossos filhos, eles cresçam saudáveis, tanto física como emocionalmente, e se tornem adultos bem-sucedidos. Terceiro, ao lidar com problemas pacificamente, as pessoas evocam assistência divina e mantêm a serenidade adequada para lidar com problemas. Então, quando eu consigo ter esse controle, quando eu consigo proporcionar esse ambiente pacífico, então a assistência divina, ela vem ao meu auxílio e ela vem me ajudar a lidar com os problemas, porque eu vou ter a ajuda de Hashem, porque eu estou proporcionando um ambiente de paz, e onde existe um ambiente de paz, Hashem ali, ele faz morada. A paz conjugal é a ferramenta principal para a boa criação dos filhos. Onde há paz conjugal, há também assistência divina. A paz conjugal cria o clima que possibilita ao pai e à mãe manter a serenidade necessária para cooperar, discutir e lidar com os problemas que enfrentam na criação dos filhos. Então, tudo isso, né, se torna favorável. Quando você mantém a paz, você consegue conversar, vocês conseguem abrir portas para ver soluções para os problemas existentes, né? E não causam mais problemas, pelo contrário, vocês se unem e procuram resolver as situações que estão ali diante de vocês, com serenidade, com paz. Em contrapartida, um clima de crítica e comentários impulsivos é solo fértil para a discórdia. Sem a paz no lar, marido e mulher nunca chegarão a boas soluções para os problemas que enfrentam como pais. Nunca vão conseguir resolver nenhuma situação enquanto pais juntos, né? Os dois em prol dos filhos, se antes vocês não proporcionarem esse ambiente de paz entre vocês mesmos. Não aproveitarão a ajuda de Hashem, já que raiva e sofrimento afastam a presença divina. Que isso não aconteça em nossos lares. Faltará a eles a tranquilidade necessária para evitar situações potencialmente explosivas. A paz conjugal deve ser a prioridade máxima no lar, não obstante o problema ou a sua gravidade. Uma atmosfera de amor e calma faz com que o casal possa lidar com qualquer dificuldade. Então, mais uma lição valiosíssima desse livro precioso, Sabedoria da Mulher, nos ensinando qual o caminho que nós devemos trilhar para se alcançar a paz no lar, para se alcançar a paz entre marido e mulher, para se alcançar a paz entre pais e filhos. Esse caminho tem que ser sempre um caminho de mansidão, de amor, de renúncia, né, de aceitação, de sabedoria, de ceder, de esperar o momento certo, de entender, de se colocar no lugar do outro, de querer proporcionar esse ambiente para os filhos, de se preocupar no que eles vão se tornar amanhã, entender que vocês, enquanto pais, têm esse papel fundamental na vida dessas crianças que Hashem confiou nas suas mãos, dessas almas preciosíssimas que estão aí na família de cada um de vocês.
Então, que a cada dia nós possamos nos comprometer mais e mais na condição física e psicológica desse ambiente, que é o nosso lar, que ele seja o lugar mais aconchegante do mundo que a gente possa ter, que não seja um lugar de hostilidade, mas que seja um lugar de amor, um lugar onde você se sinta no melhor lugar do mundo, porque é realmente o melhor lugar do mundo, o nosso lar deve ser. Então isso só cabe a mim e a você, através dos nossos esforços, através do nosso estudo de Torá, porque lá é que nós encontramos os tesouros maravilhosos para que nós possamos nos conduzir os nossos, né? Os nossos, quando eu falo esposos, filhos, família, todos aqueles que estão ao nosso redor e até acabar influenciando para que a sociedade em si comece a abrir os olhos e a querer formar esses lares, esses ambientes nos moldes da Torá, porque uma vez quando o mundo se tornar com esse mesmo pensamento, com esse mesmo olhar do monoteísmo através dos princípios pautados na Torá, com certeza aí sim o mundo vai estar preparado para a morada de Hashem. E nós temos esse papel fundamental para que isso tudo aconteça. Nós precisamos exercer todo o nosso aprendizado através dos direcionamentos que está lá nas Sagradas Escrituras, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, influenciando o máximo de pessoas possíveis e primordialmente nosso casamento e os nossos filhos. E através dessa base, que é a família, é que sim, nós vamos proporcionar uma sociedade e um mundo completamente preparado para a revelação de Mashiach. Gratidão por esses momentos. Shalom, shalom e até o próximo estudo.